Olá! Hoje vamos falar do autismo. Quais serão as causas anteriores para que as crianças nasçam assim? Isso é que vamos abordar no vídeo e mostrar como a família é importante no trato com as crianças autistas. Este assunto está no livro Resgate, Causa e Efeito, de minha autoria. Bem, é importante que você inscreva-se agora no meu canal do YouTube. Vamos assistir? De acordo com literaturas de especialistas e estudiosos, o autismo é um transtorno neuropsiquiátrico caracterizado por um comprometimento da habilidade de comunicação e da interação social. Ele aparece geralmente nos 3 primeiros meses de vida da criança que tem esse transtorno, colocando em evidência comportamentos repetitivos e uma tendência à rotina e à solidão. Isso afeta o crescimento normal dessa criança, alterando o desenvolvimento do seu sistema nervoso central. O autismo pode ser mais ou menos severo. Assim, crianças com maior gravidade têm a característica de não se comunicar em hipótese nenhuma e possuir comportamentos com extrema repetição e agressividade. O autismo, em sua forma mais branda, tem características quase imperceptíveis. Muitas vezes, os pais podem confundir-se achando que a criança é tímida, por não prestar atenção quando falam com ela ou se apresentar de maneira excêntrica. Esse caso, em que o autismo se apresenta de forma mais leve, pode ser identificado como síndrome de Asperger. As causas do autismo ou do transtorno do espectro do autismo, TEA, que é o termo utilizado pelos especialistas, ainda não são bem conhecidas. Apesar de existir um número grande de pesquisas com esse objetivo. Tempos atrás, acreditava-se que esse transtorno tinha relação com a conduta familiar da criança autista. Atualmente, algumas pesquisas apontam que as causas do autismo têm relação com uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Dessa maneira, a herança genética, segundo a Associação Médica Americana, responde por metade dos casos de autismo, tendo a outra metade correlação com o ambiente em que a criança é criada. Os fatores são considerados como potencializadores para o desenvolvimento do autismo. Como exemplo, podemos citar ser uma criança do sexo masculino. As estatísticas mostram que meninos têm uma probabilidade 4 a 5 vezes maior de apresentar autismo do que as meninas. Outro fator se relaciona ao histórico familiar. Famílias que já possuem pessoas com autismo têm maior possibilidade de ter outras. Como o autismo pode se apresentar também como comorbidade, algumas crianças com problemas de saúde específicos, como epilepsia ou esclerose tuberculosa, podem ter propensão ao transtorno, entre outros fatores. Apesar de, ao longo da história, sempre ter existido crianças com autismo, o transtorno foi descrito pela primeira vez pelo médico de nacionalidade austríaca, Leo Kanner, no ano de 1943. Em 1979, Lorna Wing e Judith Gould fizeram um estudo caracterizando o autismo a partir de 3 comportamentos que denominaram de tríade. Trouxeram a terminologia espectro autístico, pois queriam deixar evidente a abrangência do transtorno, que foi classificado como leve, moderado e severo. O termo síndrome de Asperger foi utilizado pela primeira vez por Lorna Wing, no ano de 1981, em homenagem ao médico austríaco Hans Asperger, que em 1943 descreveu em sua tese de doutorado a psicopatia autista da infância. Até então, pode-se ter uma ideia do que é o autismo, as suas características e as causas materiais que fazem com que as crianças nasçam com esse transtorno neuropsiquiátrico. Com toda certeza, há uma causa espiritual para que elas tenham reencarnado com este transtorno, seja leve, moderado ou severo. Manuel Filomeno de Miranda, em Loucura e Obsessão,
Descrevendo sobre o fenômeno autoobsessivo, no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, em determinado trecho relata que Bezerra de Menezes explica que o indivíduo com consciência culpada é reconduzido à reencarnação e acaba buscando o encarceramento orgânico para fugir sem resgatar as graves faltas do passado. Dessa maneira, trata-se de um vigoroso processo de autoobsessão por abandono consciente da vida. Ele concluiu sobre o assunto que muitos espíritos buscam na alienação mental, por meio do autismo, fugir às suas vítimas e apagar as lembranças que o atormentam. Por esses esclarecimentos, passa-se a ter um entendimento de que o autismo, como todos os processos de limitações e transtornos psíquicos, se torna um resgate para os espíritos que em vidas passadas tiveram grande influência, poder de decisão ou capacidade de liderança, não os utilizando de forma adequada em relação ao próximo, abusando de sua influência ou aproveitando-se dessa autonomia de diretrizes para o seu enriquecimento ilícito. Assim, fugindo da responsabilidade dos delitos que cometeu, deixa-se levar pela falsa autodestruição e, em outro momento, reencarna preso ao suplício consciencial por não ter conseguido libertar-se daquilo que fez, tornando-se um alienado mental. Bem, como as causas materiais do espectro do autismo ainda não são bem conhecidas, não se encontrou um tratamento eficaz que possa levar à sua cura. O que se pode fazer, dependendo do nível em que a criança se encontra em relação ao transtorno, é a dedicação individualizada e permanente a ser realizada pela família com a assistência da escola e de especialistas como neurologistas, psiquiatras e psicólogos. O trabalho dos pais é primordial na observação da criança, assim como de toda a família. É essencial dar todo o apoio e tratar a criança com autismo com carinho. Os pais devem sempre incentivar e ensinar o seu filho, possuidor do transtorno, a desenvolver os seus movimentos e os seus sentidos com destreza, para que ele se sinta bem consigo mesmo. É importante, então, que a família busque ajuda com especialistas, como psiquiatras, neurologistas e terapeutas de diferentes especialidades, com vistas a ter um apoio em relação a questões que possam vir a surgir no decorrer do desenvolvimento da criança. Nesse sentido, faz-se importante a presença de psicólogos na orientação de ambientes mais apropriados dentro de sua casa, de modo que o tratamento adequado, combinado com uma orientação familiar constante, favoreça a criança com autismo um convívio menos sofrido com os seus familiares e com a sociedade. Desse modo, ela poderá passar por sua expiação com paciência, muita aceitação e uma dose de amor. Bem, se o assunto foi do seu agrado, faça um comentário, dê um like. Mas não se esqueça, inscreva-se no canal. Assim terá acesso a outros vídeos. Compartilhe com outras pessoas. Muita paz.